aí pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então na nossa aula, tá? Então, já vinha nas aulas anteriores, né, falando a respeito de urbanização, né, questão de megacidades, cidades globais, assim por diante, tá? Que a gente vai ver hoje, né, sobre os desafios das cidades do século XXI, tá? Então, com esse processo de desenvolvimento, crescimento, né, relacionado à urbanização, as cidades elas passam a ter vários desafios. Então a gente vai ver agora quais seriam esses principais desafios, beleza? Então lá, nossa habilidade. Conhecer os problemas sociais, econômicos e ambientais que as cidades vêm enfrentando, sendo um grande desafio para o século XXI, tá? Então vamos lá. As cidades crescem em ritmo acelerado. Neste século XXI, a maioria da população é urbana e os principais impactos ambientais do planeta ocorrem justamente a partir das cidades, tá? Então a gente vê essa questão dos problemas, pessoal. Nós temos aí 5 temas principais, que seriam esses desafios para as grandes cidades, né? Qual seria isso daí, tá? Aqui, pessoal, fala um pouquinho, né, de como que foi esse avanço, né, do processo de urbanização, que se iniciou principalmente lá na Revolução Industrial, né, com as 3 fases em si, tá? Mas vamos ver lá quais seriam esses temas, tá? Então lá, seria o demográfico, socioespacial, ambiental, econômico e governo institucional, tá? Então esses 5 temas são os principais desafios atualmente para as cidades, ok? Então, quando eu falo desse demográfico, para a gente ter uma ideia, há uma estimativa que para 2050 a população chega a quase 10 bilhões de habitantes. Por que esse é um grande desafio? Pessoal, o mundo, ele aumentou? Não, ele continua do mesmo tamanho. Mas a população quase 10 bilhões, se a gente for ver nessa questão de um período muito curto, então por isso que quando a gente fala nessa questão do demográfico, é um dos grandes desafios para as cidades do século XXI. Como suportar tudo isso daí? Se a gente pegar desses quase 10 bilhões de habitantes, em torno de 75% da população mora nos centros urbanos. Por isso desse desafio. Olha aqui, ó. A explosão demográfica prevista pelo Instituto Francês de Estudos Demográficos indica que até 2050 a população mundial deve chegar a 9,7 bilhões de habitantes, frente aos 7,1 bilhões atuais. Desse total, 86% da população de países ricos e 67% em países pobres estarão vivendo em áreas urbanas, representando uma média de 75% da população mundial residindo em áreas urbanas, tá? Então, por isso que quando a gente fala essa questão demográfica, é um dos grandes desafios, tá? Outro desafio, socioespacial. Quando eu falo nesse socioespacial, gente, um exemplo disso é a infraestrutura, tá? Por isso que o socioespacial também é um dos grandes desafios para as cidades do século XXI. Exemplo disso, lembra lá nas aulas anteriores que eu falei de Curitiba e região metropolitana, né? Dei até o exemplo de conurbação. O que é? Para quem não é de Curitiba região metropolitana, não sabe onde começa, onde termina São José, Curitiba, assim por diante, porque tá tudo junto, tá tudo unido, tá? Isso é exemplo desse socioespacial, igual Curitiba. Curitiba tem para onde crescer mais? Não tem, só cresce para cima, porque para os lados não cresce, só para cima. Se pegar aqui exemplo de São José dos Pinhais, há 15, 20 anos atrás mais ou menos, tá? Praticamente tinha bem poucos prédios aqui em São José dos Pinhais. Se seus pais aí que já moram há alguns anos, pergunte para eles se eles vão lembrar disso. Aqui em São José tinha bem pouquinhos prédios, né? Principalmente ali na área central, tinha uns 3, 4 mais ou menos. Hoje já tem vários, isso é um exemplo, né, socioespacial, desse crescimento das cidades. Por isso que acaba sendo também um grande problema, um grande desafio, tá? Então o crescimento urbano e a necessidade de novas moradias e empregos vão proporcionar problemas socioespaciais, como a precarização das moradias e relações de trabalho, além da violência urbana, o contínuo movimento do ex-rural em busca de melhores condições de vida, mantém o mesmo panorama do seu início, com pessoas morando nas periferias
em locais com infraestrutura urbana de baixa qualidade, devido ao processo de crescimento do solo urbano, em locais mais bem aparelhados. Então, esse é o exemplo, né? Deu exemplo do crescimento das cidades, mas, consequentemente, vem vários outros problemas relacionados a isso daí. A questão de mobilidade urbana, saneamento básico, né? Questão de energia, assim por diante. Então, tudo uma infraestrutura, que daí vai influenciar também na educação, influencia na segurança, tá? Então, vários fatores acabam contribuindo. Por isso que o socioespacial também acaba sendo um desafio aí para as cidades do século XXI. Outro, ambiental. Com o crescimento, né, das cidades, a população precisa consumir, né, desde alimento, aparelhos, assim por diante. E tudo isso daí, a matéria-prima vem da onde, pessoal? Do meio ambiente. Quanto mais a população cresce, acaba sendo que uma maior degradação da área ambiental. Por isso também é um desafio. Por isso que hoje em dia se fala muito nessa questão, né, do meio ambiente, sustentabilidade, quando a gente vê muito isso aí na escola, trabalha muito, tá? Então isso aí também é um exemplo nessa questão ambiental. Acaba sendo um desafio, ok? Econômico. A questão do emprego cada vez mais demandando especialização e competindo constantemente com a evolução tecnológica, que acaba por fechar postos de trabalho, né? Substituição de guichês de estacionamento, de shoppings por máquinas, e mesmo os bancos com caixa eletrônicos, entre outros, tá? Quando fala nesse econômico, esse desafio também, a questão da tecnologia acaba contribuindo muito para essa questão econômica. Como é que fala? Essa questão do desemprego, por exemplo, né? Hoje, para eu ir num banco, é muito difícil para ir num banco. Por quê? Eu faço tudo aí pelo celular, pelo aplicativo, né? Isso, várias outras coisas, eu consigo fazer tudo isso aí com o celular, tá? Então, nessa questão econômica, é um exemplo desse desafio, né? População está crescendo. Será que vai ter emprego para todo mundo? Não vai. Tá? Por isso que quando a gente fala, tem que estudar, tem que estar sempre se atualizando por causa disso, para você estar por dentro do que está acontecendo e não ficar de fora, de ficar defasado, ok? Então o econômico também é um grande desafio, tá? E a governança institucional. O impacto urbano na governança e das instituições ocorre principalmente pela necessidade de que todos os problemas anteriores sejam, de certa forma, geridos pelo poder público e em parte pelas empresas privadas. Gente, será que o governo vai conseguir suprir tudo isso? Se hoje, nessa nossa realidade, ele já não supre, já temos aí problema de segurança, de saúde, educação, e a urbanização só está aumentando, a população só está aumentando. Por isso que aqui falar essa questão de governança institucional acaba sendo um grande desafio aí para as cidades do século XXI, porque o governo ele não consegue, né, planejar tudo isso aí num tempo muito curto. Ele precisa de anos para fazer um planejamento sério, né, quadro assim por diante. Então por isso também é um dos grandes problemas. Então esses aí seriam os 5 principais problemas, né, os 5 principais desafios aí para as cidades aí do século XXI, tá? Desafios para o século XXI. Diante de tão grandes desafios que esse século apresenta, com dados que nos causam espanto e expõem a seriedade de cada decisão tem para o futuro da civilização, alguns desafios se mantêm como aqueles que poderão nos indicar o caminho a seguir, principalmente no meio urbano, local onde habita a maior parte da humanidade e que tem maior poder destrutivo e de influência no meio ambiente. É necessário um compromisso com o planejamento urbano efetivo, capacidade de governança, aliada com poder público e privado, agindo conjuntamente em busca pelo equilíbrio de uma gestão eficaz. Lembrando, gente, nós também temos que fazer a nossa parte dentro de tudo isso daí, porque só o governo não adianta, né? Um exemplo disso é um papel de bala que a gente joga no chão. É um exemplo bem simples, mas isso acaba contribuindo. Nós temos que fazer a nossa parte também, ok? Pessoal, atividades então para realizar. Páginas 38 e 39, exercício 4, 5 e 6, beleza? Página 38 e 39, exercício 4, 5 e 6, certo, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau.